Então, Rodrigo, quase que eu coloco isso como a nossa manchete aqui para a nossa live, tá? Porque é um assunto que repercutiu bastante, realmente muito triste e doloroso o que aconteceu com a França. A França revolucionária tem uma história assim de uma queda atrás de outra queda, né? Não para de cair a França. E eu sei que o senhor tem uma ligação forte com a França, né? Porque o senhor esteve lá, o senhor conheceu aquelas catedrais maravilhosas, o senhor andou pelas ruas de Paris, né? Eu imagino. Então, assim, gostaria que o senhor falasse um pouco, em geral, assim, sobre a França revolucionária, para as pessoas se familiarizarem, porque aqui no Brasil, assim, isso é quase é coisa da elite, né? Só os católicos aí de São Paulo, ali, o pessoal da TFP, alguns outros grupos, né? Falaram sobre isso, entendem um pouco essa questão, o pessoal da Fraternidade de São Pio X e tal, mas as pessoas aí, normalmente, né, acham, nossa, a Revolução Francesa foi um grande progresso da humanidade, né? Tá certo que ele cortaram a cabeça de algumas pessoas, mas, fora isso, foi por uma boa causa, né? Um progresso, para dar liberdade para as pessoas que eram escravizadas pelo rei, né? Que eram perseguidas pela Inquisição. Então, Fanatismo religioso. Fanatismo religioso, etc. As injustiças que aconteceu com as freirinhas, irmãzinha, que era maltratada no convento, toda essa história da maçonaria. Né? Então, em linhas gerais, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a França Revolucionária, o que o senhor viu também, né? A sua experiência com isso, em contraste com a França Católica e essa situação atual aí do aborto, né? Perdão, YouTube, eu sei que eu não posso falar a palavra, mas é assim que se usa, né? Então, o direito constitucional do aborto que foi aprovado agora pelo parlamento, foi uma coisa assim, eu mostrei para as pessoas aqui no nosso canal, no último vídeo, a comemoração fora do Congresso, né? As pessoas comemorando quando aprovou essa coisa, e eu não mostrei, eu vou mostrar quando tiver ocasião, de dentro do Congresso, porque todo mundo, foi uma maioria, uma grande maioria que formou para aprovar o direito constitucional dos pais matarem os seus filhos, e a alegria dessa gente falando isso, é uma coisa assim, olha, isso daí parece um inferno. Possessão coletiva, né? Aquilo ali é possessão, exato. Inacreditável. O demônio atua, e os demônios, né? Então, bem, já creio que em 75, 74, 75, já era lícito o aborto. Não é um crime. Entendi. Uhum. Então, e agora, bem, é oficial. Não é algo assim tão recente, esse problema. Como aqui no México também. O ano passado foi também legalizado. Mas antes já se fazia, como no Brasil. Todo mundo faz aborto aí, qualquer clínica. Pode, não tem nenhum problema. Eu não conheço ninguém que foi preso porque fez aborto no Brasil. Você conhece alguém? Saiu algum caso aí? Não conheço. Sim, mas a questão aqui é que você tem, é a mesma coisa que aprovar a Constituição homicídio. Isso, exatamente. Claro, que todo mundo, em todo o país, tem pessoas más que cometem crimes, etc. Agora, dizer que esse crime se tornou um direito? Opa, peraí, agora o negócio ficou... Exatamente, agora é direito. Se tornou, entende, uma coisa muito séria, né? Mas, e como é que chegamos aí, Dom Rodrigo? Vem exatamente do que você falou, desses princípios revolucionários, né? Quando a França passa de ter influência direta da Igreja. Então, não somente a França, a Europa inteira é decadente, está nessa decadência. Todos os países da Europa estão nesse sentido, né? de decadência, de nível de sociedade, cultural também, religioso, tudo. Mas começa, na França especificamente, com esses filósofos, do iluminismo, e da revolução, independente de Deus. Em geral, a revolução é isso, nós somos independentes de Deus, é o humanismo puro. Nada de imanência ou de transcendência, tudo está no âmbito do humano, não mais no divino. Então, religião é uma fábula, a Bíblia é uma fábula, tudo é fantasia, história da carochinha. O que importa é o homem, o centro de tudo, na realidade, é o homem. E aí começa toda a guerra, claro, contra a moral e a religião. Era a religião quem julgava tudo segundo a lei de Deus, segundo os mandamentos.
a Constituição, né? Os reis, tudo, o país girava em torno de Deus e dos mandamentos de Deus. E a Revolução inverte isso, muda isso. Então, a Carta dos Direitos do Homem, né, em contra dos mandamentos de Deus. Então, já não é o ordenamento, já não é mais segundo a lei de Deus. Somos nós que vamos fazer. Então, por isso que nós vemos todo tipo de loucura acontecendo. Né? Pedofilia, bestialismo, homossexualismo, divórcio, né, e aborto, tudo, eutanásia. Por quê? Porque são leis humanas. Deus está em contra, então, mas Deus não importa mais. Não? Isso, é a exaltação do homem pecador. É importante observar que não se está falando aqui de um padrão de ser humano. Um humanismo, mas é um padrão de perfeição humana, por exemplo, espelhado no nosso Senhor Jesus Cristo, nas suas virtudes, na sua santidade. Que era o que a igreja tinha um humanismo, digamos, né? Mas o que é? Um padrão de ser humano, que é uma pessoa santa, que é um modelo para a gente seguir. Então, esse tipo de gente era admirada. O humanismo, ele começa a admirar o homem no seu estado de natureza caída. Decaída. Né? E esse homem que diz assim, olha, eu faço o que eu quero. E eu é que mando na minha vida. Então, assim, é um humanismo desumano, porque olha só como que ele terminou. Se você tinha alguma dúvida sobre isso, né? Olha o que a Revolução trouxe. A Revolução humanista agora leva à morte de seres humanos. Levou já com derramamento de sangue na Revolução Francesa, a gente sabe. Claro, matou os reis. Exato, os republicanos fizeram isso. Né? Mas não só, agora até os próprios filhos estão matando. É uma coisa bárbara. E tratando isso como ódio. direito. Exato. A Revolução Francesa deve ser vista como ódio à religião. A morte de Deus e ódio à religião católica. Porque era a religião oficial do Estado. Então, a maçonaria, que está por trás da Revolução Francesa, né, que foi fundada então em 1717, né, e depois se espalha na França, essas ideias, ou seja, a ideia da maçonaria é destruir os reis católicos, né, destruir o trono, destruir a igreja, o altar, né, o trono e o altar, e também a ordem. Por exemplo, o exército, né, as forças armadas, tudo isso, né? E implantar a República do Anticristo, né? A República Maçônica, a Fraternidade Universal. Daí o lema, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, que é falso também, né? Das repúblicas, e a gente vê da democracia, tudo isso é uma farsa, é uma mentira para enganar as pessoas. Né? Ou seja, para as pessoas abandonarem o tradicional, o antigo, não é? O que funcionava, para abraçar, não é? Essa coisa moderna, nova e revolucionária. Então, ódio. A revolução, quando se fala em revolução, é ódio à religião católica. Então, por isso que eles vão matar os católicos, vão perseguir os católicos, fechar as igrejas e acabar com as leis católicas. Tudo que é de Deus e lembra a religião verdadeira tem de ser apagado e esquecido. E, de fato, a revolução fez isso. Queimar e destruir os livros católicos, acabar com o culto católico, fechar as igrejas. Aqui no México, influenciados pelo mesmo espírito revolucionário, houve a cristiada, a guerra cristeira, fecha-se as igrejas, mata-se os padres, fecha-se as ordens religiosas, né? Aprova-se todo tipo de loucura. Né? E assim, é por isso que chegamos, né, nessa situação que estamos. Mas eu acho que isso vai se passar em todos os países. É um processo para se instaurar o caos, a desordem, para a vinda do anticristo.